Bom dia, boa tarde, boa noite. Acompanhando aqui o nosso Pode Alma Leve, no episódio 13, tratando ainda sobre a ansiedade com a nossa querida Marlene Krever, Escrever, acertou. que vem, falar sobre a sua especialidade, a ansiedade. E agora nós vamos falar sobre a questão dos sintomas, porque a gente tratou no episódio passado sobre casos clínicos já mais graves, quando já chega na clínica muito grave, né. Uhum. Mas aquela dorzinha de barriga e, aquele nervosismo ou aquele excesso de tosse, ou aquela a respiração ofegante, dificuldade, eu lembro do meu ambiente de trabalho e comecei a ficar alterado, comecei a passar mal, já vi casos de pessoas que só de lembrar do ambiente de trabalho começam a vomitar, né. Sintomas que parecem ser tão bobos, mas que na verdade, já são, eh, placas, né, sinais de alerta para você tomar algum caminho de autocuidado, né. Que mais você pode falar para gente sobre a Então questão dos sintomas? sim. Então, Carol, muitas vezes a pessoa, como você falou, de ansiedade, vômitos, de dor de barriga, dor de cabeça, né, às vezes a pessoa tem sudorese, Uhum. ela evita sair de casa, ela começa a travar, aos poucos ela tenta fugir, né, porque ela pode sentir tonturas, ela perde o apetite muitas vezes, né. Mas também pode assim, ó, entrou em crise de ansiedade, come mais. Também altera o apetite, É. justamente, ou come mais ou come menos, Uhum, uhum. come mais ou come menos, irritabilidade, sem motivos aparentes, né. Uhum, uhum. Então, são Ns, vamos botar um Ns, muitas coisas que pode aparecer sutilmente e desencadeando de uma forma mais intensa, né. Então, tem pessoas que evitam sair de casa, como eu te coloquei, e mesmo sendo nos pequenos sintomas, né, porque o que que acontece? Quando o corpo recebe alguma informação, mesmo que não seja um perigo real, ele vai te colocar em alerta, Sim. né. Então o que que acontece? O teu batimento ele começa a desregular de uma certa forma, você começa a ter vários sintomas que te tiram, por exemplo, te tiram a força das pernas, às vezes a pessoa começa a ficar com a perna fraca, né, porque que acontece? Quando o corpo se prepara para fugir, ele precisa ficar leve, por isso a questão do vômito, às vezes a dor de barriga, né, Uhum, porque ele precisa estar leve para que ele possa agir com o instinto de sobrevivência muito rápido, né, uhum. então ele se alivia para que eu tenha força para fugir dali, mas nada acontece. Por exemplo, eu não estou em perigo, mas as sensações vão estar no corpo, eu vou sentir isso, né, Uhum. então eu vou sentir todo esse mal-estar e ao mesmo tempo o meu corpo, até relaxar, eu vou estar tenso, eu vou respirar ofegante, o sangue vai subir mais, né, por isso que a perna fica bamba, muitas vezes, né, É, o cérebro na hora do porque a ansiedade é filha do medo, né. justamente, é o medo. Então, o sangue sai do rosto, por isso que a pessoa fica pálida, e Uhum, vai para as extremidades, para a pessoa claro. conseguir fugir. Mas Uhum, dependendo como o medo é luta ou fuga, uhum. e aí o cérebro pode ficar até um pouco confuso nesse momento, então Sim. eu vou ficar, parado, então por isso a fraqueza na perna, como eu vou desmaiar ou Uhum. tenho que sentar, né. Paralisa às vezes, né, Isso. então ao mesmo tempo que você quer fugir, você pode paralisar também, né. E Eu já vivi a situação assim, ó, não na clínica, eu sim. ministrando um curso de cultura das emoções para um grupo de professores, Uhum. né, na parada pedagógica, que também faço bastante esse trabalho, Hum. e aí começamos a fazer o trabalho, a gente estava trabalhando exatamente Uhum. os eu trabalhei o medo, a raiva, a tristeza, a Uhum. alegria, As as emoções básicas, as básicas. emoções básicas. Uhum. E aí uma professora olhou para mim e fez assim, e apontou para a porta, aí pediu para eu ir junto, aí eu fui, Uhum. ela começou a tremer a mão e ela disse assim: Hum. "Eu estou entrando em crise". Daí eu olhei para ela e, eu acho importante as pessoas entenderem aqui Uhum. algumas estratégias, que cor é o meu cabelo? Uhum. Aí ela:
Teu cabelo? Aí eu disse: "É, que cor é meu cabelo?" Aí ela disse assim: "Preto. E o meu brinco? Como que é meu brinco?" Aí ela olhou, o brinco é pequeno, né, não gosto de brinco grande, aí ela olhou: "Ah, é um de pérolazinha dourado." Aí eu disse assim: "E o batom? Qual é a cor do meu batom?" Aí ela falou assim: "E a lixeira, como é que é a lixeira? E o Uhum. teto, como que é o teto?" Então, a descrição de 5 coisas, no mínimo, né, Uhum. de Os que 5 sentidos, vamos dizer, é, basicamente também, né, pode e ser isso usado. que vai fazendo a pessoa tirar a atenção dela do próprio sintoma, para olhar outras questões e fazer o cérebro focar em outras Novas questões. informações, né. Vai trazendo assim, vai respirando, eu dizia para ela, e vai Uhum, respirando, vai respondendo e vai respirando, que vai trazendo a respiração uhum. para o lugar. E tirando também aos poucos do ambiente, né. Nessa Isso. situação, você tira daquele local de sufocamento, porque o que que acontece? Muitas pessoas ficam ansiosas dentro de casa. Uhum, Por quê? Depende quando você trouxe a questão do recalque e tal, né, uhum, dessa uhum, parte aí, então eu estou dentro de casa e eu começo ficando ansiosa, mas eu tenho uhum, algum problema que eu nunca não identifiquei, nunca olhei para isso, porque está recalcado, então eu não sei que ele existe, de certa forma, né. uhum, E aí eu começo a ficar ansiosa, ansiosa dentro de casa, porque traz o sufocamento das 4 paredes. uhum, Então, muitas vezes, quando a pessoa me traz assim: "Ah, eu trabalho em casa, eu me sinto mal, eu fico sufocado", eu falo assim: "Não trabalha todos os dias dentro de casa. Vai para o shopping, vai para essas áreas de que você possa trabalhar, vai tomar um café, ou saia daquele ambiente. Se você não pode sair naquele momento, vai para a janela, conta os carros que passam, olha olha a dica da especialista, né. olha olha a rua, olha as pessoas, observa o que que elas estão pensando. Será que aquela pessoa está pensando? Como que é a vida dela? Então tira novamente desse foco primeiro para trazer o alívio, Uhum, né, daquela situação, né. Eu coloco assim, quando é um sufocamento de um ambiente que repete essa ansiedade, uhum, né. Então uhum. quando a pessoa chega num nível como essa pessoa que você deu o exemplo agora, provavelmente ela já teve muitas crises, Já, né. e ela inclusive falou assim: "Eu trabalho em outra escola além dessa aqui, Uhum. e lá eu estou tendo problema." Isso Então, aí. olha a questão, a ansiedade, ela é a perda da presença. A pessoa não Uhum, consegue ficar presente no aqui. uhum. Ela está fora da outra escola, que é o problema, mas a mente está lá, Justamente, né, né, a então mente está lá. então fica assim, a pessoa se torna pesada. Muitas vezes eu falo assim para as pessoas que chegam com uma queixa do trabalho, por exemplo, assim, Uhum, pessoas às vezes vou dar um exemplo, trabalha em escritório, você é mais da sala de aula, né, então eu falo assim: "Você está trazendo a empresa com você, toda vez que você sim. vem aqui, você dorme com a empresa, você acorda com a empresa, você vive com a empresa, você almoça com a empresa, você passeia com a empresa, que era para ser o seu lazer, como que você vai se sentir bem, Relaxar, não vai relaxar, né? né. E às vezes não é simples, eu vou tirar de mim. Então tem pessoas, quando você fala da questão dessa educação que a gente tem que ter de se autocuidado, é aprender que muita gente tem essa dificuldade e o psicanalista faz isso, o psicólogo também, e a gente também pode aprender, é olhar a cena de fora. Uhum, Então, observar. observar. Então, Uhum, toda vez que eu sair e não der esse distanciamento, eu vou carregar dentro de mim tudo isso, a dor do outro, a fala do outro, né? E claro que não é sempre que eu vou estar limpa de tudo, né? A uhum. gente afeta e é afetado o tempo É, todo, com né? certeza. Mas quanto mais eu souber o que que é meu, o que que é do outro, mais fácil, talvez, ou menos complicado vai ser eu conseguir levar uma vida menos pesada, vamos dizer, menos penosa nessa situação, como te trouxe das pessoas que trazem a empresa dentro de si, né. Eu me lembrei de 2 casos de famosos, que é bacana a gente falar, Hum, para as pessoas começarem a perceber como isso não tem classe social, sim, não tem gênero e não tem idade. Hoje, inclusive, animais têm crises de ansiedade, sim. crianças têm tido crises de ansiedade, a gente tem todo um contexto que pesa nisso. Mas vamos Hum, primeiro falar aqui a Gisele Bündchen, que apresentou e ela fala hum. abertamente Isso é que importante, né. ela começou, a ficar sem ar no avião.
Uhum. para os compromissos. E aí, depois era no elevador, depois ela teve dentro de casa e ela disse assim, e a minha casa era no 9º andar, eu tinha um grande deck que era em frente a um rio, então falta de ar não tinha, mas eu não conseguia respirar. E aí é importante falar 2 coisas, não é que a pessoa não consegue puxar o ar não sai. Na verdade, o ar não sai, porque não a pessoa não consegue Tranca, né. a pessoa tranca, como o ar não sai, ele também não vai entrar. E aí ela Uhum. diz que veio o pensamento intrusível, o que é bem importante a gente falar também, dos Uhum. pensamentos intrusivos. "Por que você não se joga?" Nossa. Aí ela disse, quando ela se percebeu, ela disse: "Uou, uou, uou, eu estou com um grande problema", porque Uhum. ela estava fazendo uma massagem para relaxar em casa, tudo ok, e era esse problema interno. E aí ela procurou ajuda, procurou tratamento, e aí ela foi perceber que, ela achava que não tinha o direito de conversar com as pessoas sobre o que ela sentia, porque ela era muito beneficiada com muita coisa. Tinha muito dinheiro, tinha fama, tinha poder e, ao mesmo tempo, poder no sentido de ser reconhecida, né. Eh, Uhum. e aí ela foi vendo que o quanto que é importante a vulnerabilidade. Ela se sentir vulnerável e mostrar a vulnerabilidade para um profissional da saúde mental, mudar a alimentação. Ela disse: "Aí eu mudei tudo na minha vida, parei de beber, Uhum. parei", aí ela se passei a ter uma alimentação regrada, atividade Uhum. física. Fala um pouquinho sobre isso pra Uhum, gente. uhum. Então essa questão, né, da pessoa ter tudo, então ali já tem um preconceito ali, você Uhum, vê que ela fala assim: "Eu tenho tudo", uhum, né. Eu ouço muito frequente assim: "Não me falta nada, eu tenho um emprego, eu tenho uma família legal, a minha vida é legal", né. Mas quando você diz ela era sempre foi uma pessoa e ela é ainda uma pessoa que está sempre em evidência, uhum. né, então onde ela for, ela é fotografada, quer dizer, a liberdade dela, ela não tem uma liberdade como uma pessoa que não é tão conhecida, né. É. E aí isso também acaba influenciando. E como que ela vai falar? Se ela não falar, por exemplo, sobre isso, se ela não colocar isso a público, Uhum, ela ia fazer o quê? Ela ia começar se isolando, né. uhum. Então ela tomou a melhor decisão. Vamos falar sobre isso, não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu tenho fama, não é porque eu sou eu, que eu não possa passar É, por problemas, né. a questão de ter tudo não retira a humanidade de ninguém. É. Eu me lembrei de uma outra questão durante o período das enchentes no Rio Grande do Sul, eu fui voluntária, atendi algumas pessoas de lá. Uhum. A primeira paciente que eu atendi dizia assim, a casa dela foi inundada até o teto, Nossa. aí ela dizia assim: "Eu não consigo tirar essas imagens da minha cabeça. Será que eu tenho alguma coisa?" Eu digo: "Tem, humanidade você tem, porque nenhum ser humano na face da terra vai ter a casa invadida com água até o teto e vai ficar bem. Sim, porque aí gerou um É transtorno, né. lógico que você tem, Uhum, assim, ó, você tem humanidade. Não se preocupe com diagnóstico, não uhum, se preocupe com rótulo, porque ela era funcionária de farmácia. uhum. Então, assim, o que Desenvolveu um transtorno pós-traumático, né, que provavelmente lógico, quando né. o tempo ameaçar, ah, o tempo ameaçar para chover, ela já vai ficar ansiosa, Ouvir o barulho da chuva, ela já era vai muito comum ficar a gente ouvir, eu até despertar isso, é, né. então, assim, os gaúchos quando logo que a chuva voltava, o barulho da chuva, Uhum. o medo, mas É o assim alerta que vem, uhum, né. é o sistema de alerta do cérebro, né. Uhum, Um outro, famoso que fala é o Rodrigo Faro, né, uhum, eles as pernas começavam a ficar dormentes, a mão começava a tremer, e aí ele falou sobre as crises de ansiedade que ele passou a ter e uhum. como que ele começou a tratar e cuidar das atividades, diárias, dos hábitos para ter uma vida mentalmente saudável. Ele precisou voltar para si, né, porque ele Uhum, é também uma pessoa que sempre viveu para o outro, né. uhum, uhum, Então eu preciso apresentar o outro, vivo para o outro, e para o outro pode ser até inclusive para o trabalho dele, a família dele, né. uhum, uhum, E às vezes nessa situação a pessoa ela está bonita por fora,
né, arrumada, maquiada, e por dentro ela não tem essa maquiagem que ela precisa, que eu digo uma maquiagem, mas não uma maquiagem no sentido assim, eu quero maquiar o que eu tenho, Esconder, né? mas é isso, mais uma maquiagem no sentido, eu vou lapidar isso, eu vou Uhum. fazer bonito, vou tornar especial, né, eu vou me olhar. Eu vou Co alquimizar tudo isso, Isso, né, isso. Uhum. transformar tudo isso. E aí o papel fundamental da terapia que vai resgatando essa narrativa de vida e vai perceber: "Nossa, eu estou vivendo tudo isso por causa daquilo", Justamente. né. Eu tirando aqui da ansiedade, eu me lembro Hum. que quando eu fui, quando eu tive o câncer da tireoide, que engordei 40 quilos, que não conseguia andar, que dormia 21 horas por dia, fui internada várias vezes. Uhum. Quando eu tirei a tireoide, aí eu disse: "Meu Deus, eu passei por tudo isso com a de 12 gramas". E essa coisinha de Essa nada. coisinha de nada, mas assim, essa coisinha de nada comanda coração, fígado, Justamente. rim, então assim, na É verdade não é uma fundamental, coisinha né. de nada, né. Uhum. É o que Eh, essa coisinha de nada faz na vida da Pode fazer na é, vida de uma né. pessoa, né, Uhum. então, os sintomas que a ansiedade vão produzindo no corpo, porque a gente Uhum. sente no teatro do corpo, né, a Uhum. emoção da ansiedade. A Uhum. gente sente no teatro do corpo. Eh Elas têm uma causa que precisa ser investigada, não no Uhum. sentido de julgamento, nem de fraqueza, nem não, mas no sentido de: "Você merece ficar bem. Uhum. Todos nós merecemos ficar bem". Fazer terapia é super do bem. Fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, ter esse cuidado com o que eu vou nutrir o meu corpo e a minha alma. Então, hoje eu tenho buscado cada vez mais, agora eu almoço diariamente no Desvio Veg, dar um beijo para Letícia aqui, querida, e estou apaixonada cada vez mais pela alimentação vegana e me sentindo cada vez melhor, Uhum. com a questão da alimentação vegana. Uhum. Eh Do ponto de vista físico, né, porque o mental eu já estou tratando já tem alguns anos, mas Uhum. o físico, né, porque eu vou fazer 52 anos, quero envelhecer menos mal, né, Uhum. porque a gente Fazer essa prevenção, né. é, né. Uhum. Mas do ponto de vista da ansiedade, a alimentação saudável também, isso a Gisele Bündchen fala muito. Que parou assim, passou a tomar cuidado com a alimentação, e olha que ela sempre foi magra, sempre foi Sim. linda, sempre Hum. foi, né, a capa das maiores revistas, mas do ponto de vista da saúde psíquica, o Justamente. quanto que a alimentação vai tornar, vai ser importante, né. E aí a gente pensando, hoje com a neurociência, o cérebro inflamado, a partir de uma alimentação inflamada, claro que vai Ou até o trazer intestino, né, que hoje o sim, intestino é o segundo cérebro, sabe-se sim. disso, Então a né. saúde do intestino, a Hum. saúde do cérebro, a saúde do corpo. E pensar também em atividades físicas, a Sim. importância, mesmo que seja uma caminhada ao ar livre, é muito importante. A pessoa quando ela retorna, ela já retorna melhor. Uhum. Fazer uma caminhada, ao retornar ela já O fala: bem-estar, né. estou me sentindo melhor", né. Uma situação de um paciente que ele tem algumas limitações, né, tratando a saúde, e quando ele consegue caminhar, os dias que ele consegue ir, ele fala: "Nossa, eu já me sinto muito melhor, só o fato de eu ter andado um pouco", Uhum, né. uhum. Quanto isso é importante também, você fazer isso, esse cuidado da alimentação, tendo esse cuidado e da atividade física também, né. Na verdade a a psicanálise vai mostrar pra gente que todo ansioso é um fugitivo. Uhum, E aí foge, 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 e uma hora desmonta e entra na depressão, uhum. porque aí é exaustão. Porque a ansiedade pode levar à depressão, não Sim, necessariamente leva, mas sim, mas dependendo do mas pode tempo, levar, pode pode levar levar. sim, né. Uhum. Porque a ansiedade e depressão caminham junto muitas vezes, né. É a gangorra, É, né, isso. é a gangorra. Uhum. É,
eu acho, eh, que a gente falou bacana até aqui, né, sobre a questão da ansiedade e sobre os sintomas. Eu espero que quem esteja nos acompanhando comece a perceber e o quanto que é importante a escuta, Do né. corpo também, É, né, em si. a escuta de alguém profissional Uhum, das suas questões e a percepção do corpo. Que às isso. vezes a psicossomática vai mostrar isso muito pra Uhum. gente, né, que essas crises que começam a dar, não, é problema de garganta, Uhum. problema de Alergia estômago, é muito alergia, frequente. a pele A é muito pele comum fala também, né. muito, É, justamente. A pessoa quando ela fica muito ansiosa, ansiosa começa a e dar. não trata, né, não começa a tratar, não começa a se olhar, né, Uhum, o corpo fala. Então quando uhum. fala assim: "Ouve o seu corpo", é porque ele está te dando Tá sinais. gritando, ele tá Tá, aham. gritando. E aí É. depois a pessoa fica muito tempo fazendo tratamentos, né, Uhum, uhum. desenvolve doenças, muita gente, não quer dizer que isso seja normal, mas muitas pessoas desenvolvem, doenças autoimunes, né, que Uhum, é difícil de exatamente. tratar, né, depois passa muito tempo, assim, com aquele desconforto, né, coceira, às vezes psoríase, né. Uhum, E uhum. outras questões. Então é importante, por isso o corpo fala, é importante, né, e hoje que bom que a terapia já está sendo mais desmistificada, hoje as pessoas aceitam mais, né, A principalmente importância, né. isso, a importância, Uhum. porque assim, até alguns anos atrás, falar em terapia era falar de algo negativo, hoje é visto Tem como muito algo especial. preconceito, né. "Ah, eu não sou Isso, louco, eu não preciso de isso, terapia". isso. Mas ainda bem que vem desconstruindo. Então, os consultórios já estão cheios, as agendas começam a encher, né? É, Justamente a gente percebe, seja adolescente, seja adulto, seja idoso, seja jovem, as pessoas estão buscando. Isso é importante, não deixar de buscar ajuda quando necessita, né? com certeza. Se Aí ouvir. a gente ouve, né, porque terapia é coisa para louco, ou terapia é coisa que e a gente vê, o primeiro paciente é Uhum. porque teve um aborto e queria Uhum. muito aquele filho, um luto, É um né. luto. O segundo paciente é porque perdeu a família num acidente. O Uhum. terceiro paciente é porque vem de uma família muito desestruturada, tá-tá-tá, tá-tá-tá. Então, Uhum. meu Deus, assim, esse julgamento e cada um sabe da sua dor, né. E a dor ela é particular. Eu digo assim, ó, a dor de quem, machuca a unha e a dor de quem perde uma mão, não dá para dizer qual que é mais, qual que é É, menos, porque, sempre cada um sabe da sua dor, né, então ela exatamente. precisa ser respeitada individualmente. É. E aí tem aquela pessoa que vai buscar a cura para a dor na terapia e tem aquela Uhum. que vai buscar a dor, curar a dor na bebida para anestesiar Justamente. ou no, Uhum. ou sei lá, no sexo para Uhum. anestesiar ou no joguinho para Uhum. anestesiar. Inclusive, às vezes, mudando de namorado, de amigo, de bairro, né, é uma É, fuga, de certa forma, de curso, muitas vezes, né, porque não se encontra, não se não se encontra. olha, Uhum. Porque né. às vezes é difícil se olhar mesmo, É. né, É é um é o enfrentamento. nosso maior desafio É, enquanto encarnado nesse planeta. É olhar para a gente mesmo e encarar nossas sombras e nossas luzes, né, porque a gente é justamente. os 2, a gente Sim. tem os 2. Uhum, E é quando a gente se, permite uhum. ser humano, que erra e que acerta, e que reconhece o erro E e que não se busca. julga tanto, né. É, que não fica com superego ali, né. Você Uhum, está errado, você é o péssimo, você não, a justamente. gente é Uhum, humano, todo mundo erra, todo mundo acerta. uhum, A questão é reconhecer que tá tudo bem, e que uhum, é isso mesmo. Errar ok, é humano. uhum. Reconhecer que errou e buscar melhorar para não repetir. É um crescimento, É né, um cresci um esse desenvolvimento, né. esse é o crescimento, por isso que o desenvolvimento humano Uhum, e pessoal, ele é basilar para quem quer ficar bem, uhum. para quem quer ficar bem. E hoje Esse as pessoas estão tomando consciência, muitos já estão, né, tomando consciência disso. E os profissionais mesmo, né, uhum, levam para esse caminho. Vamos uhum. nos olhar, vamos porque fazer terapia também não é fácil, né. Não, É um processo difícil, é um processo doloroso, às vezes as pessoas: "Ah, eu vou na terapia para melhorar", às vezes para melhorar você precisa passar por um processo difícil, de dor, interno, sim. né.
E fazer um enfrentamento. Fazer um enfrentamento não é Limpar fácil. aquela ferida, né? Justamente. Debridar aquela Uhum, aquela queimadura ali, né, uhum, que encostou, dói, mas se não debridar, se não olhar com muito cuidado, com muito carinho, uhum. com muito respeito, isso não vai cicatrizar. Justamente, é uma construção, né. A É, gente tem que se e que leva a gente tempo, vai se né. lapidando, né, vai se se esculpindo, digo, né. Eu tinha uma paciente que ela dizia assim: "Eu quero resolver tudo para ontem, eu quero É, fazer tudo para ontem". essa é a fala que vem muitas É. vezes, né. Uhum. "Ai, eu queria, ter negócio para fazer, eu quero resolver agora", e a vida não é no agora, não é tudo rápido, né. Uhum. Eh, não acontece tudo no momento que a gente quer, e aí lidar com essa realidade, Com as frustrações, né. eh, Porque ter também é esse importante. ideal, assim, a gente vive num momento que existe muitas comparações, ou a pressa de ser feliz, ou a pressa de estar no futuro, né, O querendo mostrar que resolver. mostrar uma aparência que não Uhum, dialoga com a realidade da essência. uhum. É outra situação, né. Que Eu é quero que mostrar no que chega a Instagram ser um que te chega a ser um tema, só essa parte já para outro podcast, porque é muita coisa a ser "Ah, falada. eu quero mostrar que a minha casa é linda, que a minha É. maquiagem é maravilhosa, que eu quero Uhum, fazer uma plástica, eu quero porque quando eu fizer a plástica eu vou ser feliz, eu uhum. quero fazer, sei lá, não sei o que no cabelo, porque daí eu vou ser feliz". E a pressa também de resolver, né. Por Uhum, exemplo, a pressa de emagrecer, a pressa uhum. de viajar, é muita pressa de se formar, né, Pressa de pra estar quê, né? rico, de repente você está aqui, aí esquece que tem degraus. Então você Uhum. vai de um dia é um dia de cada vez, eu sempre falo, é um dia de cada vez para você chegar lá no topo da escada. E a pressa, nesse sentido, é importante falar, eu vejo muito os meus alunos, né. "Ah, eu não sei o que que eu quero fazer". Uhum, Ok, né, aí a minha orientação é: faz um teste vocacional. uhum, Aí, depois disso, "Ah, mas é porque eu não tenho resultados agora". E não vai ter. O resultado uhum, não é imediato uhum. como no Instagram, Isso mesmo. né. Então a Hum, construção do longo prazo hum. não é coisa para ansioso. O Realmente. ansioso não consegue enxergar no longo prazo, só que nenhuma casa é construída em 1 minuto. Cada tijolo importa para construir a casa. E é onde que entra o sofrimento para essa pessoa, né, Uhum. porque ela não entende que tem que um dia de cada vez, né, resolva um problema hoje, vai ter um amanhã, vai resolvendo, né, Isso. como eu te falei, lidar com as frustrações. É muito fácil eu me teleportar de um lugar para o outro no imaginário, né, e o cérebro às vezes não, o cérebro o cérebro não identifica O que é o real, o que real não é. o que não Uhum. é, e ele vai te gerando o quê? Angústias. Uhum. Né, e aí dessa angústia chegam novas angústias e aí vira uma bola de neve, eu sempre falo, né. Claro que a gente não pode tirar a ilusão das pessoas que isso também faz parte, né, mas Uhum. quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu olhar para mim, mais eu vou saber das minhas facilidades e das minhas dificuldades. E aí vale lembrar que muita gente diz: "Ai, mas eu já me conheço". Não Uhum. se A gente conhece. não se conhece, às vezes nem em Não longos somos anos. senhores na nossa própria morada. Vale Freud de novo aqui, né, não somos. O nosso Uhum. inconsciente é muito maior do que o consciente. Justamente. E justamente nesse lugar de autopercepção é que a gente vai buscando a construção da alma leve. Uhum. Um prazer ter você Ai, aqui, minha obrigada, Carol, muito querida. obrigada. Eu acho que a gente tem papo aí para mais Tem. 10 podcasts, Vamos ter que agendar outros horários, outros outros momentos, horários. porque é importante, né, É, falar. trazer para o público, né, e as sugestões, a gente aceita sugestões aí, gente. Obrigada, e no próximo a gente vai trazer aqui, outros olhares sobre a ansiedade e a depressão.